Hoje estamos com o doutor Alexandre Felipe França, ele que faz especialização também em termografia, termologia na USP conosco, ortopedista, vai estar falando um tema aí bastante complexo dentro da área de termografia, né, mas de uma forma mais didática, mais ampla, por meio de um artigo que a gente colocou aqui para discussão. Tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Boa tarde, Marcos. Tudo jóia, tudo tranquilo. Vamos tentar colocar um pouquinho do que a gente estudou sobre esse assunto, né? E contando sempre com a sua colaboração, se porventura tiver algum comentário para fazer sobre o assunto. Vamos lá, vamos procurar ajudar, vamos ver o que o pessoal vai perguntar também depois e a gente vai respondendo na sequência. Alexandre, antes de começar, me conta um pouquinho da tua trajetória dentro da ortopedia e outras coisas a mais que você foi fazendo até chegar aqui com a termografia. Bom, eu sou ortopedista, sou formado na Faculdade de Medicina de Catanduva, fiz residência no Servidor Público Estadual de São Paulo, de ortopedia e traumatologia. Depois eu fui fazer cirurgia de coluna no HC de São Paulo, com o professor Tarcísio. Lá também fiz meu mestrado e doutorado, que terminei em 2001, e saí fazendo os tratamentos convencionais que um residente ou um médico especializado em coluna sai fazendo, que é fazer diagnóstico e cirurgias, mas à medida que o tempo foi avançando, a gente foi descobrindo que algumas coisas a gente podia fazer diferente. E na busca de um alvo melhor de tratamento para os meus pacientes, onde às vezes uma grande cirurgia pode ser evitada, a gente buscou aí a termografia nos últimos tempos como o olho do ortopedista, né, como se fosse o nosso estetoscópio, ajudando a gente a localizar melhor aquilo que a imagem de ressonância, por vezes, deixa alguma dúvida. Será que eu estou na raiz certa? Será que eu não estou? Quando eu pego uma ressonância com 4, 5 discos comprometidos, vou fazer uma artrodese, vou fazer uma cirurgia menos agressiva, como é que eu me defendo nisso? Aí foi buscando isso que eu acabei encontrando a termografia e acho que acertei pelo que eu estou vendo com meus pacientes nos resultados atuais, tanto de diagnóstico como de indicação de cirurgia. Não, sim, porque a sua área, né, dentro da ortopedia é mais voltada para coluna, né? Sim. É uma área assim, bastante complexa de avaliar, de operar, de acompanhar os pacientes, né? E muito prevalente também, né? Sim, 80% da população tem dor nas costas e desta porcentagem, 40% se fizer ressonância tem hernia de disco, sem ter sintoma. E se eu sair operando todo mundo, meu consultório depois vira um consultório de cirurgias desnecessárias. Não, tem um limite, né? Interessante, né? 80% da população vai procurar um ortopedista para avaliar a coluna, né? Se veja, pelo menos uma vez na vida, né? Pelo menos uma vez na vida. Então, o assunto de hoje é um assunto aí bastante complexo, é um assunto médico assim de relevância pela complexidade que é na avaliação clínica, né? Acho que você vai expor isso para nós depois, né, no teu dia a dia, que é as mielopatias. Sim. E é um artigo sobre imagem térmica de pacientes com lesão medular por mielopatias, aí tem diversas causas que a gente vai estar discutindo junto, né? E essa relação da alteração térmica e extensão da lesão. E é um artigo japonês, né, Alexandre, que é do Departamento de Radiologia da Universidade de Nagoya, no Japão, que eles mostram a experiência deles e a gente vai fazer essa revisão e comparativo aí com a realidade, com a atualidade, né? O que foi legal nesse artigo deles, aqui, entre várias coisas, né, que eu vou poder mostrar, é o fato dele já ter uma lesão prévia determinada nos pacientes através da ressonância magnética. Então, não é nenhuma surpresa, já tem a lesão. Então, você vai ali captar as alterações que você tem na termografia, tentando localizar, cruzando a imagem de ressonância com a imagem obtida pela câmera termográfica, e a gente tentar estabelecer o tamanho e a extensão da lesão. Então, esse é o valor desse trabalho, que eu acho importante ser colocado. Legal, então vamos lá. Vamos. Então, começando um pouquinho, repetindo, né, a imagem termográfica de pacientes com lesão medular, eles já têm a lesão, e a relação entre as alterações de temperatura e a extensão da lesão. Uhum.
O objetivo do trabalho foi relacionar a região de alteração de temperatura corpórea e a extensão anatômica da lesão medular, captadas por imagem de infravermelho. Então, já sabíamos de antemão que tínhamos uma ressonância com alteração e íamos ali captar a imagem termográfica e relacionar as duas coisas. A casuística de 33 pacientes para lesões medulares é uma casuística que não é desprezível, não é grande, mas ela não é desprezível, principalmente pela qualidade dos casos que foram analisados, que envolviam seringomielia, tumores, atrofias musculares. Então, eu acho que mais importante para nós aqui do que a quantidade de ser 2.000, 3.000 casos, que isso praticamente é impossível, um único serviço reunir isso, mas é a qualidade dos doentes, a forma como foi documentado, e aí tentar encontrar uma resposta para depois a gente replicar no nosso dia a dia isso. E também foi importante salientar aqui que a importância é que 28 pacientes foram feitos sem anormalidades. Eles também foram utilizados captando suas imagens termográficas para servirem de comparação, para ver qual é o padrão dito normal nessa circunstância, né? Um controle praticamente, né? Exatamente, um controle. Acho que isso é um trabalho assim, bem desenhado, que poderia ser replicado para muitos pacientes, mas é que, infelizmente ou felizmente, as lesões medulares não são algo importante, né? Por exemplo, eu realizo uma média de 130, 140 cirurgias ano, mielopatia cervical não chega a 5, 10 desses casos, entendeu? Então, e eu estou falando mais de doença degenerativa, não estou falando de doenças traumáticas, que o meu serviço lida mais com doenças degenerativas. Então, reunir 33 casos é uma experiência consolidada e que cabe a gente parar para ouvir o que essas pessoas estão falando. E outra coisa legal também, assim, para quem está fazendo termografia, né, às vezes a gente foca muito nas alterações radiculares e não pode esquecer aí das alterações mielopáticas, que vão causar alterações meio que parecidas ou podem confundir com alteração radicular, não é isso? Claro, eu tenho um dos casos depois, no final, onde o paciente teve uma lesão medular, claro que é lombar, né? Mas ele teve uma lesão medular de síndrome da caldequina, após hérnia de disco aguda, e que 18 anos depois que ele foi operado, ele ainda apresenta algumas alterações, eu vou mostrar no final para a gente. E uma das motivações do trabalho deles, que estava vendo aqui na introdução, é o fato de alguns autores já tinham feito um trabalho sobre seringomielia, especificamente, né? E mostrando a extensão da seringomielia, que é uma lesão medular, a extensão dela com a imagem termográfica. Acho que isso chamou a atenção deles para fazer o trabalho deles com uma casuística maior ainda. Acho que porque existem diferenças, né? A seringomielia, você pode acometer uma coluna, uma medula do lado, por exemplo, direito ou do lado esquerdo, ou você pode ter uma lesão que pega os dois lados, entendeu? Você pode ter alterações que são de compressão extrínsecas, outras que estão dentro do próprio tecido, né, medular. Então, isso cabe a gente aí fazer uma reflexão e talvez aí replicar de uma forma maior, juntando mais casos ali na frente. Bom, do total de 33 pacientes com lesão medular e 28 sem nenhuma lesão. 12 tinham seringomielia. Eu vou colocar ali a seguir, o que é uma definição do que é seringomielia, uma foto de uma ressonância. 14 com atrofia medular, 7 com lesão medular por tumor e 28 sem alterações. Então, notamos aqui que todos os 33 casos tinham lesão medular e 28 não tinham alterações, que foi usado para controle. Falando um pouquinho do que é a seringomielia, a seringomielia é uma cavitação preenchida por líquido, ela tem uma extensão, por líquor, né? É uma extensão, e ela está representada aqui como uma ausência de tecido neurológico naquela cavitação. Pode ser de origem genética, certo? É muito comum em crianças com escoliose idiopática infantil, você pegar a criança com uma grande escoliose e você vai ver ela tem uma seringomielia. A coluna até encurva-se para tentar acomodar essa cavitação com essa quantidade de líquido que às vezes pode ser crescente. Ela também pode ser traumática. Ela pode ser traumática. Após uma fratura de coluna, por exemplo, ela também pode formar cavitação. Eu me lembrei daquela síndrome,
É uma malformação que é do Arnold Chiari, né? Isso? Arnold Chiari, isso. Essa é a que vem associado com seringo, às vezes, né? Exato. Então, aqui, na ressonância, a gente olha a seringomelia desta maneira. Essa cavitação aqui na intramedular, aqui, você vê uma grande extensão, geralmente pegando a cervical, mas ela também pode estar na região dorsal, ela pode estar na região lombar, certo? Mas aqui, essa é uma seringomelia cervical. Este caso aqui não é meu, esse caso aqui foi pego numa imagem da internet, simplesmente para a gente ilustrar o que é uma seringomelia para quem que não que faz coluna e que está lidando com a área de termografia agora, né, que vai passar a lidar com coluna, né, quer dizer, nós temos vários colegas de outras especialidades aí, então essa foi a intenção de colocar essa figura aqui. Algum comentário, Marcos? Não, o comentário seria uma dúvida, assim, né, a questão da manifestação clínica, assim, porque tem coisas clínicas que são grosseiras, né? A pessoa tem uma atrofia muscular, uma paraparesia espástica, uma coisa assim, mas tem casos também que é meio sutil, né? Eu te pergunto isso pelo fato, assim, até de pensar na termografia como uma maneira de você pensar na seringomelia, né, nos casos difíceis. Então, a minha pergunta seria se não é incomum aparecer esses casos, assim, de forma que te deixe dúvida para o avaliador, né? Acho que assim, a termografia cairia com uma luva, por exemplo, para crianças com escoliose idiopática, aí fazendo uma escoliose grávida, entortando, que tem dificuldade para fazer uma ressonância magnética no primeiro momento, que vai ter que sedar, tomar anestesia geral, um exame que você pode captar calor e perceber se tem alterações ali naquela escoliose, já seria um indicativo e talvez até mostrar qual era o caminho que a gente deveria enxergar a imagem. Então, penso na termografia e no caso da seringomelia assintomática, que é comum de acontecer nas escolioses infantis, que dão grandes curvas de 45, 50 graus e você não sabe se vai ter que operar ou não, mas você fica primeiro perdido no início, quando o paciente chega com uma grande curva sem ter sintoma nenhum do ponto de vista motor. Então, porque quando a coluna está em crescimento, ela consegue acomodar essas cavitações e não dá sintoma. O único sintoma é o desvio da coluna acentuado. Legal. Bom, aqui, como foi distribuído esses pacientes, né? Os 12 pacientes com seringomelia, vocês viram aqui que a idade, podem observar que a idade varia dos 15 anos, 11 anos de idade, até os 66 anos de idade. Aqui não tinha uma etiologia específica de qual o motivo da seringomelia, a gente não viu qual o motivo. O que sabia é que tinha uma seringomelia e ela pegava diversos locais, por exemplo, de 56 anos, de C2 a C7, o de 66 anos, de C4 a T7, a extensão, o de 11 anos, de 11 anos, cadê? 26, aqui não colocou, o de 11 anos ele não colocou a idade, colocou toda a corda de C2 abaixo de C2, estava com comprometimento com a presença da seringomelia. Então, a extensão, ela desde uma extensão mais curta até uma longa extensão nesses 12 pacientes. Um outro grupo, que é o grupo que foi de 14 pacientes que tinham uma doença, uma atrofia espinal. Essas atrofias normalmente estão relacionadas a atrofias musculares, mas como paraplegia espástica, certo? Mielopatia torácica, que também, novamente, ele não fala em etiologia. A única doença aqui que ele cita um pouquinho, eu vou dar é a doença de Hirayama, que é uma doença, uma doença que afeta geralmente um único membro, ela é temporária, costuma acontecer em jovens na adolescência, mais comum na Ásia, e ele é autolimitado. Dentro de um ano ele está estabelecido. Então a pessoa possui uma monoplegia, uma monoparesia,
e dura, em geral, 1 ano. Apesar dos pacientes aqui terem pacientes de 46 anos, a média de idade é na adolescência disso aparecer. E, provavelmente, isso aqui eram pacientes que aconteceu na adolescência, que é a maior parte dos casos, e permaneceu a lesão, e isso foi captado na ressonância magnética. É interessante falar, assim, que é uma doença que ela cursa, assim, com fraqueza progressiva dos membros superiores, né, mão, antebraço, e que nem se falou, geralmente unilateral. E eu chamo a atenção isso para, de novo, para o diagnóstico diferencial, né? Então a pessoa está lá achando que é sei lá, até uma tendinopatia miofascial, e de repente está da frente uma doença de Hirayama aí, alteração da medular, né? Então, só para chamar a atenção como é complexo avaliar essas doenças, né? E do ponto de vista termográfico, a gente tem que pensar em tudo, né? Do mais comum até situações como essa, que são mais raras, né? Sim, exatamente. Novamente, a faixa etária aqui variando bastante, dos 13 anos nesse grupo até 69 anos, esse foi o paciente mais velho aqui, e a extensão que vai desde C2 para baixo até lesões um pouco mais extensas, mas se vocês observarem, também tem lesões aqui na região torácica, não é só cervical. Isso foi importante, não ter uma lesão só na região cervical, pegando também a região torácica, porque a gente sabe que a maior concentração, eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, a maior concentração de tecido do sistema neurovegetativo, neurológico do sistema neurovegetativo, ele está localizado na região cervical baixa e no início da torácica. Isso vai nos dar um norte, depois um pouco eu vou falar mais à frente, do que a gente espera na termografia quando a gente leva em consideração isso. Alterações que são mais altas, menos alterações termográficas, comparativas, aquelas que têm lesões que são mais na região da cervical e torácica baixa. Não sei se você concorda com isso, Marcos, mas foi isso mais ou menos que eu entendi disso. Você, como tem mais experiência, o que você... Não, sim, eu concordo, claro. Você também é ortopedista, trabalha nessa área, né? E eu me lembrei aqui, assim, da gente tomar muita atenção quando a pessoa tem a queixa torácica, né? Como falou, com queixa torácica, sempre lembrar das mielopatias aí, né? Sim. E a gente, como ortopedista, a gente acaba não dando tanta importância, porque a gente acha que a parte mais... que o ortopedista se preocupa com a área instável da coluna, né? O ortopedista, cirurgião de coluna, o que é a área instável? Transição C5, C6, C4, C5, C6, C7, na região sacra, abaixo das costelas. Então, a região torácica, que é aquela região onde a gente tem as costelas, o ortopedista costuma dizer, olha, quase nunca tem hérnia de disco nisso, quase nunca vai ser motivo de doença que a gente possa pensar em algum procedimento e nem diagnóstico. E a gente acaba comendo bola por conta disso. E o paciente, às vezes, vai para o clínico, vai para investigar a parte pulmonar, cardiológica, e aí também não tem nada. Então, eu acho que tem um grupo de pacientes que a gente tem que tomar muita atenção aí, para não atrasar no diagnóstico, né? E a termo vai estar abrindo a porta para pensar nessa situação aí, né? Sem sombra de dúvida. Bom, vamos seguindo um pouquinho mais. Aqui a outra tabela que já pega as lesões tumorais. As lesões que os tipos de tumores foram o angioblastoma, astrocitoma, o ependimoma, alguns não foram operados, quer dizer, não tiveram diagnóstico. E a idade aqui variou dos 2 anos até os 54 anos o mais velho, e a extensão também era uma extensão menor. Você comparar uma seringomelia com as atrofias medulares e as lesões tumorais, elas tendem a ser mais compactadas, as lesões tumorais. Então, elas não vão ser de grandes extensões no achado de ressonância e muito provavelmente também nos achados de termografia. Então, dos 28 pacientes que foram estudados e captados lá e que não tinham nenhum tipo de lesão, a diferença de temperatura entre as partes simétricas do corpo foram abaixo de 0,3 graus Celsius. Lembrando, desculpe se estiver falando alguma coisa para quem está iniciando ainda na termo, como eu, que assim, o que a gente busca é 2 coisas, se a temperatura está acima de 0,3 e se tem diferença entre um lado e o outro do corpo. Essas são
as coisas que a gente busca inicialmente, tentando aí estabelecer um diagnóstico do ponto de vista termográfico, se há alteração de temperatura naquela região do corpo. Estou correto no meu pensamento nisso? É muito confuso, assim, sabe? Porque não é tão matemático a coisa. Porque a gente tem situação, por exemplo, que um lado aumenta e o outro lado diminui. Então, a alteração está nos dois lados, para mais e para menos. Mas sempre tem essa simetria, e geralmente o lado que dói mais ou incomoda mais, geralmente ele é mais frio, ele é mais irradiante. Mas também não é absoluto isso, né? Porque são lesões complexas e misturam vários feixes de nervos, então o resultado final cutâneo ele pode ser bem diferente. Mas o que chama atenção vai ser realmente a simetria, né, de 0,3 nessa região cervical, torácica, uma simetria que vai além de um dermato de uma raiz só, né? Certo. Aqui abaixo eu vou colocar uma outra figura que mostra os dermatos distribuídos ali. Mas aqui antes eu vou falar sobre os fatores que contribuem para a alteração de temperatura nos pacientes com lesão medular. Então, a lesão, aquilo que eu falei, que a região de tecido neurológico do sistema neurovegetativo se concentra mais na região cervical baixa e na tóraco-lombar, na parte inicial ali em cima. Então, lesões que comandam o sistema simpático, lesões de células localizadas na porção intermédio lateral da medula, denervações produzindo alterações vasomotoras e do controle da sudorese nos dermátomos, que eles comandam. Elas se localizam em grande quantidade na região cervical baixa e na região tóraco-lombar. Outros motivos que podem produzir as alterações de temperatura são as atrofias musculares, as alterações vasculares periféricas e os distúrbios de sensibilidade. As mielopatias cursam além do ponto de vista de atrofia muscular, às vezes localizada, ela também tem alterações de sensibilidade. O paciente, na fase inicial, às vezes costuma a referir atrasos, olha, eu não vou pegar alguma coisa, derrubo da mão, mesmo antes de aparecer as atrofias. E as lesões mais graves, que são aquelas quando comprometem a parte motora. Então, aí acho um alvo importante da termografia, se a gente conseguir aí estabelecer um parâmetro, quando já está começando a ter alteração de temperatura, mesmo o paciente não tendo alterações termográficas, mesmo o paciente ainda não tendo o distúrbio clássico da mielopatia. Talvez esse seja um valor aí preditivo importante para nós aprendermos aí se isso pode ser uma solução. Você concorda, Marcos, nesse ponto? Não, e você colocou ali muito bem, né, a parte da localização anatômica, né, do sistema simpático, que ele é predominantemente cervical baixo e tóraco-lombar. Então, a alteração simpática, ela vai ser muito evidente na termografia. Lembrando que o simpático controla a atividade vasomotora da pele e ele que vai dar o tônus, então, da quantidade de sangue que vai chegar na pele. Vai diminuir ou vai aumentar conforme o estímulo, conforme a lesão estabelecida nesse segmento. Então, quando a gente faz uma avaliação de termográfica, aqui na Escola Brasileira, pela Associação Brasileira de Termologia, a gente desenvolveu um método para fazer a avaliação de corpo total, que é o correto sempre. Por mais que o paciente se queixe só de uma queixa de um membro, né, uma queixa mais axial, mais distal, mais de apendicular, a gente tem que investigar essa região axial, essa região central, para ver se não está frente a uma alteração medular, como essas aqui, né? Então, a queixa, o braço, faz tronco inteiro, corpo inteiro, e se tiver alteração de tronco abdominal, tanto anterior quanto posterior, sempre vai ter que pensar na questão da mielopatia, sempre. Agora, o difícil é estabelecer a causa, que nem você colocou ali, né? Desde uma situação congênita até uma situação oncológica mesmo. Então, a variação vai ser enorme de possibilidades do ponto de vista anatômico, mas funcionalmente a gente já vai ter alteração termográfica para abrir o diagnóstico inicial da doença, né? Correto. Seguindo aqui, então, também ele foi capaz aqui, fizeram uma comparação do diâmetro transverso da fibra e o diâmetro anteroposterior da fibra da medula, né? Então,
geralmente o diâmetro transverso, ele aqui tinha em torno aí de 14, 15 milímetros. É claro que vai variar o tamanho da medula à medida que você desce da cervical em direção à torácica, até a lombar, né? A lombar, por exemplo, nós sabemos que a medula acaba ali em L2, L1, L2, a mais longa vai em L3. Normalmente, o tamanho da secção medular vai diminuindo à medida que vai descendo para a região lombar. E de antero-posterior também vai havendo foi feita essa medida do tamanho e a comparação das fibras pela ressonância. Né? E esse é o caso normal ou patológico? Esse aqui eles colocaram em casos... ele não especificou aqui, nesse quadro aqui para mim, se é anormal ou normal. Acho que é normal, me perdoe. Eu acho que é o normal, acho que é aquele grupo controle, né, dele. É o grupo controle, exatamente. Eu também não tinha ficado tão claro assim. Se você for usar isso para o que tem lesão, você com certeza ia ter um menor diâmetro disso, né? Porque você pega uma cavidade, por exemplo, como a seringomelia, ela vai ocupar um espaço que não tem tecido neurológico, entendeu? E que ali você vai captar na imagem por uma cavitação. O tumor, você vai pegar uma imagem sólida. Então, acho que isso aqui foi feito realmente em cima daquilo que eram os 28 casos normais. Tanto é que a gente vinha esperar aqui no começo, né, de C2 a T1, uns valores bem mais baixos, né, e não tão alto como está aqui, e vai diminuindo à medida que vai chegando por L1, né, então está bem padrão normal mesmo, né. E sabe que me deu uma ideia de fazer um trabalho, tanto de normal quanto com, sei lá, seringomelia, fazendo esse gráfico de novo, tentando reproduzir isso, e junto com a temperatura por segmento, fazendo o diferencial direita e esquerda por segmento, seria interessante, hein? Então fica a dica, hein? Quem sabe alguém se interessa em aprofundar mais aí com isso aí. Eu acho que é importante relacionar os exames, entendeu? A ressonância sozinha, ela cria, às vezes, dúvida na gente de qual a melhor abordagem no tratamento, porque ela é uma imagem estática, e acho que a termografia ela dá um dinamismo nisso, que tira a gente da zona de conforto de olhar só para aquela lesão e falar, opa, vamos abrir tudo, vamos tirar, vamos descomprimir, vamos fazer, porque apareceu ali uma instabilidade, por exemplo, no caso de uma doença degenerativa da coluna, apareceu uma instabilidade de 4, 5 discos, isso aqui está fechado, é melhor artrodesar, e às vezes o paciente está só com uma raiz comprometida e um método menos agressivo ia resolver. Então, acho que a gente vai sair da zona de conforto à medida que isso for melhor estudado e expandido do ponto de vista de indicação de cirurgia e passar a melhorar o nosso diagnóstico em relação às indicações cirúrgicas. Bom, aqui a inervação simpática da pele é dividida em 9 regiões. A gente tem a parte anterior, então T1 está pegando lá a parte anterior da face, T1, T2, T2, T4 na região da boca e do pescoço, né? Também tem a parte dorsal, que tem a correspondência, T5 até T9 na região ali dos mamilos, T6 até T10 abaixo da linha da última costela ali, basicamente, certo? Que é a região quase lombar, né? T5, T9 também na parte dorsal, T10 a L2 a gente já está pegando mais membros aí, né? Então essa é a divisão que a gente tenta captar isso também através das alterações termográficas usando esse esquema da distribuição da sensibilidade. Correto? Então, eu queria chamar a atenção aqui, de você ter uma assimetria térmica na face, a face ser assimétrica e o problema ser torácico, por uma seringomelia, por exemplo, ou um tumor de medular torácico, lá no T1, T2. Então, alterações nesse nível torácico, eles vão fazer assimetria na face. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, que às vezes o paciente não vai ter uma sintomatologia na face e você encontra essa assimetria. E aí vai ter que tomar cuidado, então, para relacionar isso eventualmente com uma lesão medular
nível torácico mais alto ou até mesmo tumoral, né? Por isso que a importância da termografia ser realizada por médico, no ponto de vista diagnóstico, né? Porque a responsabilidade é muito grande, né? Você chegar lá e dizer que não é nada, que a simetria da face, não, foi só uma alteração aqui, vamos acompanhar, não é nada. E deixar de investigar outras causas e atrasar o diagnóstico numa situação dessa é muito grave. Então a responsabilidade tem que ser sempre lembrada aí de quem faz, de quem está colocando esse exame dentro do contexto do arsenal diagnóstico. É claro, a gente está sempre somando na nossa avaliação clínica, é isso que eu quero chamar a atenção, né? Ele faz parte da extensão da avaliação clínica. Então, por isso a importância de ter a formação como você tem, o conhecimento, né, para estender. Por exemplo, que aqui, se a gente não tomar um cuidado, nós que temos a nossa formação ortopédica de cirurgião de coluna, de neurocirurgia, e a raiz cervical, por exemplo, os braços é T2 e T8, e não, para nós, a hora que eu olho lá na ressonância, eu vou buscar a raiz que vai para o braço, vai de C4 a C7, então a gente tem que tomar um cuidado em relação a esta diferença de anatomia da ressonância, né, buscando lá C7, tem alteração para o braço, você não vai buscar alteração em T2 a T8, tá correto no que eu estou... Não, é isso mesmo, porque quando não bate, né, porque o normal é isso que você falou, a pessoa vai lá pensar na raiz cervical, mas clinicamente não bate, você falou, pô, não está batendo, não está muito claro, aí você tem que partir para o raciocínio para a região torácica e pensar na possibilidade de uma mielopatia, né? Tem que estar na cabeça, né? Pode ser ou não, né? Então, o importante é a gente saber que existe essa possibilidade, né? Ô Marcos, aqui esse achurado na região da nádega e na parte genital aqui da frente, aqui, tem alguma... Eu não consegui, desculpe eu usar do seu conhecimento. Eu acho que foi só o desenho artístico, eu acho que não tem a ver com a neurologia. Talvez é o fato de ele estar de roupa mesmo, né? Certo. Ou ser uma região que não foi avaliada ali, eu não sei. Eu acho que ficou mais pela questão da nudez, assim. Ok. Bom, aqui uma outra coisa que é legal, que foi feito por eles, é que eles pegaram isso que está achurado aqui, mais escuro, essa linha aqui de cima até embaixo, aqui, que compreende essa linha achurada, corresponde aos pacientes com ditos normais, os 28 pacientes que foram medidas a temperatura deles. Os outros pacientes, que são os voluntários, os outros pacientes, por exemplo, você pega aqui esse achurado de bolinha, que é de atrofia medular, você vê que a temperatura está mais abaixo do que a temperatura do grupo de voluntários. Você pega o outro grupo aqui, que é o de espinal, de tumor, você pega ele mais lá no pico quer dizer, eles estão mais dentro do grupo de pacientes de temperatura normal, mas lá com a temperatura mais extrema. Então, existe aqui, para dizer que existe um gradiente que precisa ser estudado, existe uma alteração que precisa ser estudada, que merece a gente analisar, que existe alguma coisa diferente daquilo que é o habitual no paciente que não tem nenhuma lesão medular. Sim, esse gráfico ele é um pouquinho complexo, porque ele botou o número 1 ali. Então ele faz assim, partindo todo mundo da mesma temperatura, sabe? Ele não botou a temperatura de cada grupo, ele fez o que a gente chama de normalização, ele normalizou. Então ele considera o ponto de partida, o T1, todo mundo saindo como se fosse um valor 1. Então, poderia ser valor 0 também, eu não sei porque ele botou 1 ali, né? Mas poderia ser 0. Então, diferença direita-esquerda, 0, e aí vai progredindo essa diferença. Mas, assim, ele mostra que chega, como ele comentou lá, saiu de 0,3 para mais de 0,3 a diferença, você está no campo das principais alterações da medula, né? E dentro de 0,3 está dentro de uma faixa de normalidade, que é essa faixa rasurada ali, né? Então, sim, talvez um pouquinho complexo de entender o gráfico, mas é mais ou menos isso aí. Certo, mas o que deixou claro ali para mim, mesmo não compreendendo muito, quer dizer, entendendo o gráfico, mas
deu a entender que, assim, todos esses pacientes, ou a maior parte desses pacientes, têm alterações termográficas quando tem lesão medular. Uma boa parte deles tem, então merece ser estudado. Então, acho que isso é no sentido de incentivar a gente a buscar isso de uma maneira mais ordenada, talvez, entendeu? Menos complexa, mas com outros estudos aí, porque vale a pena, porque houve, depois a gente vai concluir, houve diferença de temperatura quando tem lesão medular. Então, aqui, ó, um exemplo prático aqui, certo? De uma parte que pegou, tinha diferença entre um hemicorpo que estava mais hiperradiante e outro que estava menos hiporradiante. Estava hiporradiante. Então, nisso aqui, a gente vê que tem alterações de captação de temperatura. Você pode já aferir dizendo que tem alteração de T1, T2 ali, a partir de T1 já, porque a face toda está simétrica, né? Toda a face. Você vê que o limite então para ali na região que fica um pouquinho abaixo da última costela, teoricamente, né? Então, pegou mesmo a parte torácica mesmo. E outra coisa interessante de notar é como o corpo ele divide muito bem ao meio, né? É como se tivesse praticamente um desenho, né? Um lado do corpo, um de mídia é uma coisa, outro de mídia é outra coisa, né? Cada hemicorpo tem um comportamento térmico bem definido e diferente, né? É uma linha que passa e divide realmente o meio do corpo. É muito marcante essa divisão. Isso chama muita atenção também. Isso aqui chamaria mais atenção para uma lesão que pegaria mais um lado da medula, né? Você não estaria pegando uma lesão que estaria pegando tanto o lado direito quanto o esquerdo da medula. Você estaria mais concentrado num lado do que no outro, por exemplo, uma seringomelia ou um tumor, né? Mas é aquilo que eu te falei, na verdade os dois lados estão alterados. Os dois, um para menos e outro para mais. Então a alteração ela é bilateral, pode ter uma predominância clínica, né, do paciente, geralmente essa predominância é do lado mais frio, mas a alteração térmica ela é bilateral. E ela denota um padrão central. Então é alguma coisa central. Central não é só o cérebro, mas a medula também. Então ela já denota um padrão central aqui desse paciente, né? Ok. Esse outro caso aqui, que também está ilustrado no grupo deles, esse aqui também tem alterações bilaterais também, né? Pegando mais a região lombar, aqui já você vê que a última costela aqui seria basicamente o divisor, né? E você pegaria a porção inferior aqui da região torácica e início da lombar aqui, certo? É uma faixa, né, praticamente, e bem grosseira. Bem delimitada aqui do tamanho, da onde é a extensão da lesão ali, que deve ser. Bom, se a gente posso voltar aqui àquela imagem termográfica para a gente. Pode voltar. Até o gráfico, a gente vai discutir o negócio do gráfico ali. Vamos raciocinar aqui, ó, esse gráfico. Então, aqui aquele primeiro. Desculpa. Aquele primeiro pegou onde a gente viu a imagem anterior, ele estava pegando mais a região torácica, de T5, T9. Esse aqui, o que está pegando o paciente por trás, está pegando mais aquele outro caso está pegando a região de T6 a T10, está correto? Isso mesmo. E no outro gráfico, quer ver? No próximo, acho que é o próximo slide. Você vai vendo que quanto mais baixo. Não, esse mesmo, esse gráfico aí. Desculpa. O gráfico anterior, esse. Que quanto mais baixo o nível, é o gráfico. É o próximo slide. Não tem esse gráfico. Não, depois desse slide aí. É isso aí. Aqui, ó, quanto mais baixo. Pode voltar um. Volta um. Opa. Isso, ó. Quanto mais baixo o nível, então lá de T1 até chegar no L1, ele vai ficando mais, ele é maior a assimetria. Certo. Volta um slide lá, aquele do gráfico. Esse aqui. Não o termograma. Pode voltar um. Aí, ó. Pode parar aí.
Você está pulando. Não, eu tô aqui. Qual é o que você É depois desse. Hã? É depois desse. Depois desse é esse aqui, ó, é a temperatura. Isso, para aí. Então, aqui, ó, do T1 até chegar no L1, se veja lá naqueles que têm atrofia de medula, por exemplo, mas todos os casos, eles vão ficando mais assimétricos no nível mais inferior. Tem uma tendência a assimetria ser mais acentuada quanto no níveis mais baixos, ou lombares altos, né? À medida que vai chegando na região lombar, fica mais assimétrico, que foi o último caso que você mostrou ali. Correto. Tá? Bom, andando um pouquinho mais. Então, aqui, dos 12 pacientes com seringomelia, vale aqui a gente dar uma olhadinha um pouquinho em cada caso, aqui só para a gente correr, ó, por exemplo, quando foi positivo, presença de assimetria. Quando foi negativo, ausência de assimetria. E não foi examinado quando está com o asterístico. Então, as lesões, pelo que eu compreendi aqui, as lesões mais baixas e maiores, a gente conseguia pegar maior, que bate com aquilo que você falou ali na interpretação daquele gráfico, entendeu? Eu tinha chegado à mesma conclusão, só que olhando por aqui. Tá. Você tem mais alterações assimétricas de temperatura quando você desce mais o nível, no caso aqui, como foi basicamente cérvico-torácico, né? Mas você pega aqui, por exemplo, de C3 a T12, em todos os níveis a gente teve a alteração. Foi positivo. Para a gente pegou de C2 a C7, praticamente nenhum, certo? Então, isso mostra aquilo que você comentou ali no outro gráfico também. Isso é para seringomelia. Vou pôr no outro gráfico. No outro gráfico, para as lesões de atrofia medular. Quanto mais alta a lesão, menos captação. Mais baixo, maior captação. Estou correto na minha análise? Assim, ó, a gente tem que cuidar um pouquinho, porque a gente está falando só de uma assimetria de 0,3 graus. Certo. Então, isso é um critério, que é o critério do estudo, tal, em cima do delta de uma região direita e esquerda. Mas se a gente usar outros critérios, a gente vai aumentar a sensibilidade da avaliação. E um deles é a gente usar o nervo 1, que é uma escala que tem lá no VisionFi, no programa, que ele cria gradientes de quente e frio, de uma cor só, né? Preto e branco, ou são duas cores só e em casca de cebola. Então você vai ver que a distribuição em casca de cebola de um lado não é simétrica do outro lado, porque a distribuição tem que ser igual. Então, independente do delta, você vai ver pela distribuição que ela é toda irregular de um lado. E, de novo, fazendo aquele padrão de dividir o meio e começar a partir do meio um padrão todo assimétrico de um lado em relação ao outro. Mesmo que você faça o delta direita e esquerda da face e não seja maior que 0,3, a gente vai perceber isso naquela escala do software lá, do VisionFi, mostrando pelo nervo 1 e nervo 2 que dá para fazer essa diferenciação. Uma coisa que não tinha nessa época do artigo, né? Então, e tem outras maneiras assim de avaliar. Então a gente não pode resumir a termografia em simplesmente um método de avaliar a simetria ou simplesmente considerar um valor de corte 0,3, porque existem várias formas de avaliar. E alguns trabalhos às vezes concluem que a termografia não foi útil para a avaliação da disfunção temporomandibular, mas sim, não foi útil o método que ele usou. Né? Se ele considerou lá um valor de corte de 1 grau, aquele método de 1 grau para quadradinho não serve. Então, tem outras maneiras de avaliar por termografia. E hoje, cada vez mais, isso está aumentando a sensibilidade com o uso de inteligência artificial, né? Onde se cria um banco de dados de uma forma correta, tem toda uma padronização para isso, sendo qual o próprio sistema ele vai comparar a tua imagem com imagens que já fecharam o diagnóstico e ele vai te dar uma pontuação de risco para aquela alteração ou a sensibilidade daquilo realmente ser uma seringomelia. Então isso cada vez mais vai aumentar. E com a termografia, mostrando todos esses padrões, toda essa forma quantificada de avaliação, a gente vai ficar muito próximo de diagnósticos mais precoces e mais seguros, né? E não simplesmente num delta de 0,3 graus.
Tá? Que é um básico, é importante, já é um começo, né? Mas não é a solução para tudo, né? O valor desse artigo, eu não tenho experiência, né? Estou estudando aí os passos iniciais, né, do que é a importância da terra, mas aqui já deu para ver que a conclusão não é que não serve, a conclusão é que serve, o que precisa é aprofundar, e como você acabou de colocar, outras formas de se avaliar, que na época desse artigo não era possível, ou eles não escolheram esses métodos quando decidiram estudar isso aqui, né? Não, porque a sensibilidade vai cair ali, entendeu? Então, quando ele põe o tracinho, ausência de assimetria térmica, ele vai considerar como, ali a termografia não detectou a alteração. Não detectou pelo ponto 3, mas talvez se a gente usasse a escala correta, né, ou uma escala mais sensível, a gente teria uma sensibilidade maior, né? A gente está falando coisas aqui de 98% de sensibilidade, praticamente, no dia a dia. Certo, isso é importante. Aqui nos pacientes com lesão tumoral, certo? E a conclusão do artigo é que, para a lesão unilateral da medula, a termografia demonstrou existir alterações assimétricas de temperatura na maioria dos pacientes lesionados, quando comparado ao lado contralateral não lesado. A presença de lesão, isso é basicamente de se esperar mesmo, um lado está normal e o outro não. Aquilo que você falou, tem alteração termográfica dos dois lados, mas vai estar mais acentuado, às vezes, em termos de imagem, de um lado do que do outro. A presença de lesão bilateral produz alteração termal e simétrica quando comparado aos indivíduos normais. Imagens obtidas por termografia servem para ajudar no acompanhamento desses pacientes com lesão medular, fornecem o diagnóstico neurofisiológico quando comparado à ressonância magnética. A importância é que há uma alteração dinâmica, ela capta metabolismo, se aquela doença ainda está produzindo alteração e qual é o grau de alteração, e aí você talvez estabelecer uma forma de tratar um pouco diferente do que só observar a ressonância e dizer, olha, não vale a pena mexer nesse caso porque a lesão é definitiva. Com a termografia, talvez isso possa nos mudar esse jeito de ver as coisas, né? Pode não, vai mudar, né? E vamos voltar ali, volta um slide só. Opa, desculpa. Voltar um slide só rapidinho, só para mostrar um negócio ali, que é importante também, que é esse slide, ele mostra a maioria dos casos de tumores, ele não conseguiu delimitar com o valor do 0,3, você vê que está tudo tracinho aqui, né? Então, a importância, assim, a gente tem que estar muito atento com o tumor, porque o tumor, ele realmente é mais difícil de diagnosticar pela termografia, né? Mas ele vai fazer a mesma assimetria, então precisa fazer aquelas alterações de escala. E até, né, voltando àquele outro gráfico lá que você colocou lá no começo, que a gente já discutiu, ele vai mostrar que realmente o grupo tumor é o grupo que mais, lá para cima, lá no começo, aquele do gráfico lá, é o que mais se assemelha com o grupo normal. Mais um pouquinho. Eu vou chegar lá, vou chegar. Tá. Eu estou indo devagar para não sair da tela. Esse, né? Não, esse, Então ele está ali, ó, tumor espinhal, né? Ele está muito dentro da faixa do normal lá. Porque o delta dele é muito menor, ele é mais difícil de diagnosticar. E principalmente quando o tumor ele é intramedular. Então quando ele já começa a sair fora da medula, ele fica mais fácil de detectar na termografia. O intramedular ele é mais difícil da alteração. Não que detectar, tipo assim, a gente chegar no diagnóstico definitivo que é o tumor, etc. Mas a gente suspeitar que tem uma alteração naquele nível, né? Tá? Então a gente tem que tomar muita atenção para isso. Então às vezes o risco de você falar que está normal a termografia e na verdade tem um tumor lá que não está sendo diagnosticado ou não foi visto com tanta atenção, a gente acaba não valorizando tanto as alterações térmicas, né? Então os tumores é a grande pegadinha aqui nesse trabalho. Legal, agora tem os teus casos aí também, né? Eu coloquei alguns casos aqui, eu até peço para você me ajudar. Claro. A gente tem umas imagens mais modernas também, né? Mesmo sendo antigas as imagens, elas são muito didáticas, porque é a base. Então, se você entender aquelas imagens, você vai entender
as que se faz atualmente, né? Isso aqui é uma paciente que teve uma síndrome da cauda equina. Ela fez uma hérnia de disco aguda em 2004 e ela ficou com uma lesão de não controle da bexiga e ela tem uma dor que vai aqui para o lado direito, né? Aqui é uma radiculopatia, aqui, ó. Sim, sinal da chama, enorme. É uma fogueira. Uma fogueira, né? Certo? Então, agora, a parte central dela aqui, próxima à coluna, você acha isso aqui, ó, porque a gente não observa isso muito naqueles casos de radiculopatia por hérnia de disco localizada, né? Isso aqui você acha que pode ser pensado como uma lesão medular mais extensa? Porque ela ficou com uma lesão, tem uma lesão lá. Toda cirurgia, assim, toda cirurgia não, né? Mas grande parte das cirurgias, elas acabam causando uma denervação local ali, dependendo da extensão da lesão, etc., né? E isso leva também a dois fenômenos, tanto da inibição simpática daquele nível, com vasodilatação, e um espasmo maior da musculatura local. Então existe uma sobrecarga, uma tentativa de compensar toda a alteração cirúrgica que foi feita. São vários fenômenos. A distorção cirúrgica, a certa atrofia muscular, tentando compensar com um espasmo muscular, e mais essa alteração medular também. É uma somatória de efeitos. Essa paciente, ela chegou foi operada de urgência, ela chegou sem capacidade de andar, e depois de 14 anos, o que sobrou aqui foi o não controle da bexiga e do esfíncter intestinal, certo? E ela eventualmente tem uma dor para a perna aqui. Na verdade, ela foi fazer esse exame aqui também do ponto de vista pericial, porque ela está acionando a empresa dela, que na época foi um acidente de trabalho, para ela determinar se ficou com alguma lesão ou não. Na ressonância aparecia, eu falei, olha, vamos fazer a termo também. A termo está gritante, né? Mas aí um exame ajuda o outro, né? Então a gente está vendo do ponto de vista funcional, fisiológico, né? Junto com o anatômico da ressonância. Aí, aqui está mostrando a ativação, um tecido ativo, biologicamente ativo, fora do normal, cujo tem uma correspondência anatômica, que é a ressonância que você fez lá. Então, um complementa o outro, né? Exatamente. Outro caso aqui, opa, desculpa, era para frente. Esse aqui já é um caso de uma radiculopatia bilateral. Essa paciente aqui, ela estava com dor nas costas, dor ciática, certo? A dor ia para as pernas, para as duas pernas, mas ela também teve herpes. Aí eu fiz essa imagem termográfica nela, entendeu? Então, porque é uma paciente diabética, tem uma escoliose degenerativa, se vocês podem ver pelo contorno do corpo aqui, né? E eu fiquei na dúvida aqui se isso era uma radiculopatia, porque é uma radiculopatia mais alta aqui, né? Ou se essas raízes aqui eu deveria levar em consideração ou não. O que você acha? Porque aí tem que somar com a imagem de membro inferior. Então você tem que ter a comparação da região plantar, você tem que ver o comprometimento lá para baixo, não ficar na análise só a lombar, porque a alteração pode ser só lombar. Então, para chegar numa conclusão de raiz, eu tenho que ver o trajeto completo dela. Eu tenho outro caso lá. Tem outro caso que eu pus a parte de baixo. Mas isso é só para eu colocar desculpa, se isso é uma radiculopatia ou não, né, por imagem termográfica. Você acha? Não, está mais por um padrão de espasmo muscular, né? Aí a gente está falando de elipsoas não, heliocostal, quadrado lombar, porque ele tem um padrão que ele é quase de um trigger point, que é aquele padrão mais bem definido, mais arredondado. Não, isso não, essa é dobra. Essa é dobra. Seria abaixo disso. Aqui na região. Vejo que as imagens elas têm um formato que não é mais em chama. Ele já tem um formato meio oval, né? Então ele está mais para miofascial isso. Tá? Agora lá embaixo, lá no L5, no S1, ali é quase radicular aquilo ali.
do lado de esquerdo, aí ele já quase especulado a imagem, então pode ter uma mistura, tanto de raiz, quanto de faceta aí, nesse. Mas tem que somar com a imagem do membro inferior, tem que ver o glúteo, se segue padrão de S1, L5, L4, se são todos os níveis, né? Eu peço perdão ao pessoal que está vendo, porque assim, eu estou aprendendo termografia também, e deveria ter colocado talvez menos casos, mas de padrão mais completo. Eu vou pôr um outro aqui. Não, mas é legal, é interessante isso, porque são síndromes pós-laminectomia, praticamente, né? São. Síndrome pós-laminectomia. Não, mas é legal comparar os lados. Aqui, só volta o primeiro caso ali, ó, antes de a gente chegar nesse, volta para o primeiro, só para mostrar o negócio, porque aí a gente vai conseguir comparar todos eles, quer ver? Volta um, isso. Nesse primeiro, você tem uma imagem em chama lá em cima, que ela começa paravertebral do lado esquerdo, né? Isso aí é quase um sofrimento da raiz, praticamente. É quase um padrão de radiculite, isso. Certo. Essa paciente aqui, ela tem uma aracnoidite, né? Quer dizer, ela fez uma lesão, fez a síndrome da cauda equina, e na ressonância ela tem uma fibrose extensa, porque foi feita uma grande descompressão naquela época, e mais a artrodese que foi feita aí. Então, mas o nível tem uma grande atividade inflamatória local aí. Está bem ativo, né? Diferente do caso. Mesmo 14 anos depois. Ela está trabalhando. E essa raiz, parece que é uma raiz mais alta, porque ela fez a descompressão S1, né? Isso. Não, ali a gente está falando já de raiz mais alta. Não, nós fizemos uma descompressão. Nós fizemos uma descompressão aqui, onde é nível, porque a síndrome da cauda equina, normalmente, a lesão é pegando de L2, L3, entendeu? Sim, é isso, é alto, isso mesmo. É alto. Ainda continua com uma inflamação neurogênica local ali. Isso depois de quantos anos você falou? 14 anos. Nossa, é como se estivesse tendo a crise agora. No momento que fez a imagem. A gente não consegue, né, imaginar um negócio desse, né? Aqui não, aqui já é mais miofacial, né? Ele não tem aquele o sofrimento como tem do caso anterior, né? Dá uma impressão pela imagem que é um pouco mais leve do que o caso anterior. Sim, do ponto de vista clínico, Também, aí tem que ver o ponto de vista clínico, né? E o próximo, vou ver o próximo. O próximo é uma paciente que teve essa paciente está na dúvida se vai fazer a neurocolocação, neuromodulação ou não. Ela tem uma centralização da dor. Ela foi operada 6 vezes, não foi por mim, foi outro serviço. Ela teve um quadro de osteomielite e depois teve uma aracnoidite também infecciosa também. Teve que tirar parafuso. Hoje ela não tem parafusos, mas ela tem essa síndrome e tem uma dor intratável. Toma derivado da morfina todos os dias e ficou na decisão se isso é uma centralização da dor, que eu acho que entendeu? Uhum. E o convênio agora está liberando para colocar que ela fez bloqueio, fez tudo que você imagina para tratamento de dor e ela não melhora da dor. E você for ver, aparentemente não parece uma lesão tão grave quanto a primeira que eu coloquei lá. Mas a mulher tem uma dor insuportável nessa situação. Agora você vê, comparando com o primeiro caso, a gente não tem aquela imagem de aracnoidite, não tem aquela atividade inflamatória. Claro que a gente tem que cuidar com a escala, tudo, né? Mas também eu estou observando muito aqui o contraste e a distribuição térmica. Então, é uma intensidade menor do que o primeiro caso ainda, só que mais extensa, né? Você vê toda a lombar, sacroiliaca e já indo para a parte torácica ali, né? E essa transição tórica-lombar é a região parece que tem maior sobrecarga no momento ali pela imagem. Então, você tem algumas áreas de miofacial, que são áreas mais arredondadas, do lado esquerdo, do lado direito, do sacroiliaco, mas não tem aquela padrão de raiz e nem do processo inflamatório da aracnoidite. É aquilo que eu te falei, por exemplo, a sensibilização central, ele vai fazer uma simetria de todo o hemicorpo.
Então, se a gente tiver uma imagem mais extensa, tem que pensar além da lombar. Tem que ir além, tem que pensar em tudo, ver a face, ver a palma da mão, a plantar, porque você vai ver que a alteração ela se estende, é muito maior. Porque o fenômeno simpático na centralização central, ele é o corpo inteiro. Então, isso te dá mais dela, você partir para mudar o tratamento. Puxa lá, dos olhos bem congestionados, entendeu? Tem a região cervical dela também é bem comprometida, entendeu? Ela pode ter um quadro de fibromialgia associado, né? A maioria desses casos tem, né? Na verdade, ela tem tudo isso mesmo, já foi tratada de tudo isso. Aí a gente houve a discussão com o convênio, tudo, e aí a gente pegou e sugeriu para fazer a termografia também. O convênio, os auditores do convênio não estavam entendendo muito o exame, aí a gente explicou o que era, que a pessoa não tem controle disso, não sei se eu estou falando certo, né? Quer dizer, isso é uma captação onde a pessoa não comanda isso. Então, isso tem um valor do ponto de vista da pessoa chegar para o auditor e falar, olha, você tem dor, a minha dor é assim, aqui não, o paciente ele não consegue controlar isso, você captou a imagem dele, de como está o corpo dele e aquilo que está refletindo. Então, isso teve um valor e acho que o convênio liberou para poder... Sim, isso é um aspecto importante. A gente sempre lembra isso para os alunos, né? Porque não tem como você simular uma alteração dessa. Ela é real, é presente. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, é só repetir 3, 4 vezes, se for o caso, e você vai ver sempre o mesmo padrão. Então, é impossível a pessoa simular, né, 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, é realmente uma alteração grosseira, anormal, extensa, e cabe realmente esse tratamento da estimulação medular que você colocou aí para tratar ela, sim. Tanto é que na Coreia do Sul só faz estimulação medular se tiver termografia, né? Antes e pós. Pós para mostrar que resolveu. Esse é um outro caso. Opa, desculpa. Esse é um último caso onde o neuromodulador está funcionando num outro paciente. Esse já está ligado ao aparelho. Já está ligado ao aparelho. O paciente, certo. Você vê que a intensidade é bem menor também, né? A intensidade na imagem, pelo menos, está menos intensa, né? Com menos contraste que as imagens anteriores, né? O glúteo está simétrico. E vejo o paciente, quando ele acha que ele está com dor, ele desliga o aparelho, ele percebe o aumento da dor. Aí ele liga o aparelho, aí eu captei essa imagem dele. Nós vamos estabelecer talvez uma forma de fazer um estudo, que a gente tem uns 25 casos aproximadamente, 23 instalados. E eu quero a gente ver aí no grupo como a gente faz um estudo desligando o aparelho, quantas horas antes. Sim, a gente conversou já, né? Isso mesmo. Esse aqui está sem dor e com o aparelho ligado, é isso? Sem dor e com o aparelho ligado. Você vê que está bem simétrico, né? Direito e esquerdo. Está irregular ainda a lombar, mas é muito pouco. Se comparar os casos anteriores, acho que ficou bem didática essa sequência de imagens aí para quem nunca viu, ou para quem duvida, né? Acha que termografia é só uma coisa coloridinha, né? Quer dizer, é coloridinha, mas é muito complexo e tem um peso enorme, desde a parte de tratamento até a questão pericial, como um método de documentação. Só que tem que seguir todo o padrão, né? Como você está seguindo, o padrão certinho, posicionamento, avaliação clínica, para dar o nome correto às alterações, né? Melhorando à medida que o curso vai avançando, a gente vai pegando um pouco mais de experiência e cancha, né? E acho que a gente vai dividindo com os colegas também algumas angústias aí em relação a essas coisas novas que estão vindo aí do ponto de vista de conhecer, porque aqui eu estou conhecendo a patologia. Qual é a resposta de um tratamento que não é convencional, que alguém que está com uma dor insuportável e que tinha uma vida muito ruim. Ele hoje tem uma vida muito melhor do que o que ele tinha antes. Mas tem um aparelho que é uma bateria que daqui a algum tempo vai acabar e vai ter que trocar, então é importante documentar para ele, além da clínica, documentar também do ponto de vista termográfico aí, as alterações que ele tem na vigência do uso do aparelho. Que nem eu te falei, na Coreia do Sul eles são inovadores, eles fazem no pré,
o próprio convênio solicita para ver o grau, como aquele caso que você mostrou para mim, né, para ver se existe realmente uma alteração, e eles querem o pós, quer ver essa imagem que você está mostrando aí, que está tudo melhorado. Então foi bem didático, porque é uma coisa que vai entrar no Brasil muito forte, que é o convênio realmente pedir uma termografia, ou peça para o médico ter uma termografia antes e pós esse tratamento de estimulação medular, que não é um tratamento barato, né, é um tratamento caro, assim, mas que é muito útil, especialmente se indicado de forma correta, como você tem feito aí, que é para situações extremas, né? Extrema, isso é extremo. Isso aqui passou por 10 juntas médicas para poder verificar se realmente seguiu todo o padrão de indicação de cirurgia, entendeu? Fez todas as alternativas de tratamento. Agora, o que é bem legal, falando da parte de perícia, eu sou perito médico federal, trabalho no INSS. E os colegas do INSS pediram como começou a cair termografia, eles pediram para eu explicar como é a termografia, do ponto de vista. Aí eu pedi para eles um tempo aí para eu poder melhorar meus conhecimentos e para depois explicar para os colegas. Não sei se alguém já teve a experiência de falar para eles. Eu vou estar participando em Foz agora, no Congresso Sul-Brasileiro de Perícias Médicas, Medicina Legal e Perícias Médicas. Eu vou estar palestrando, exatamente isso que você está falando aí, que se pediu, né? Que é uma palestra para os peritos, mostrando a importância do método e mostrando para eles que dentro da Sociedade de Medicina Legal e Perícias Médicas existe um departamento de termografia pericial, que é para discussão de dúvidas, porque a tecnologia vai avançando, casos vão aparecendo, polêmicos e não polêmicos, e a questão educacional mesmo do perito, né? E no Brasil tem mais de, sei lá, 5 mil, 6 mil, 10 mil peritos, eu não sei quantos, mas é um número muito grande de peritos, então é realmente difícil que todo mundo realmente esteja por dentro desse assunto, que é um assunto muito específico, né? Mas é uma coisa que vem forte para a parte pericial, documentação, associado a boa clínica, boa avaliação, e o que a gente mais está querendo não é principalmente pegar esses casos lá no começo, para não chegar em situações tão difíceis como essa de tratamento ou até de incapacidade do indivíduo, né? Mas do ponto de vista pericial, tem seu valor legal, tem um código na Associação Médica Brasileira, né? É um exame que deve ser feito por médicos, nesse caso, para a documentação da doença e acompanhamento pericial da evolução clínica do paciente. E então, esse é o último caso? Esse é o último caso, Marcos. Então, e me conta, então, está valendo após? Você recomenda para o pessoal aí que está, teus amigos peritos, ortopedistas, que duvidavam do método? Não, quanto a isso não tenho dúvida. Não vejo a hora de chegar toda a última semana do mês para aprender alguma coisa diferente, nova. Nos primeiros eu confesso que aprender sobre mama, essas coisas, fiquei meio... Mas agora que está entrando nos temas mais ortopédicos, eu tenho ficado mais à vontade, porque meu conhecimento é maior sobre essas áreas, né? Claro, para tudo vai ser tem sempre um respaldo, né, de quando a gente vai ter dúvida, porque a gente morando no interior de São Paulo, a gente precisa ter sempre um respaldo, né, que nem você dá com a sua assessoria também, em relação ao que a gente pode pegar de coisas que não está no nosso âmbito do dia a dia, mas que a gente não pode deixar de falar para o doente e saber encaminhá-los também para isso, já que o exame termográfico não é apenas um exame só da coluna ou só ortopédico, ele tem uma gama muito extensa de aplicação e que a gente tem que respeitar isso e saber encaminhar também. Certo. Esse é o meu aprendizado maior nesse momento. Não, legal, por isso mesmo. Bom. Muita humildade. Estamos conhecendo, para quem tem método, não fazer besteira, né, e usar isso como uma ferramenta importante para os nossos doentes. Obrigado por essa oportunidade. Não, fica à vontade. Eu já vi vários lugares no mundo fazendo termografia, já participei de vários treinamentos, mas não tem nada igual como tem aqui no Brasil, com a especialização de 1 ano, tudo completo, e que mesmo sendo a tua área ortopedia, você vai ter que ver outras coisas, né? Claro que não dá tanta ênfase, mas você já viu a importância de agregar tudo isso numa avaliação de corpo total e poder ajudar o paciente de uma forma mais ampla e quando for o caso, de indicar o paciente para um outro especialista, seja vascular, etc. E é isso, essa é a termografia, ela vem para ampliar o profissional que cada um é, né? Trazer você
mais um tempo já vai estar nos teus congressos aí de ortopedia, apresentando teus resultados em cima aí das lesões medulares, das alterações medulares, dos síndromes pós-laminectomia, num prazo bastante curto aí. Parabéns, doutor Alexandre, obrigado aí por ter participado do Laboraterm em Foco, e a gente fica à disposição do pessoal para tirar as dúvidas depois. Ok. Um abraço, até mais. Até mais.